Sejam bem-vindos ao canal Curiosidade Sombria. O que é ser mãe? Eu tive mãe, eu posso dizer que ser mãe é você dar à luz a um ser que não tem como se proteger, e essa mãe vai fazer de tudo que tiver ao alcance dela para proteger o seu filho. Então ela vai dar comida, vai dar banho, vai limpar, vai dar amor, vai dar carinho e, se for possível, ela vai dar até sua própria vida por esse ser que ela colocou no mundo. Essa é a definição que eu tenho de ser mãe. Eu não sou mãe, mas eu tive uma. O que eu vou contar hoje para vocês, gente, vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre ser mãe. Esse caso que eu vou contar para vocês é muito perturbador. Nesse caso, os psicólogos falaram que essa mãe que fez isso com seu filho, ela sofria de um fenômeno bem conhecido como o filho bode expiatório. O que seria o filho bode expiatório? Eu pesquisei, gente, eu não sou psicóloga e eu não sei muito sobre esse assunto, mas o que eu pesquisei fala que algumas famílias onde a mãe sofre de algum transtorno de personalidade ou de narcisismo, ela vai pegar um desses filhos que ela teve, e vai transformá-lo em um filho bode expiatório. Filho bode expiatório é aquele filho que ele vai levar a culpa de absolutamente tudo de ruim que acontecer na vida dela, ela vai culpar essa criança. Existe o filho bode expiatório e o filho de ouro. O filho de ouro é aquele filho que a mãe vai colocar ele num pedestal e ele não vai ser culpado de absolutamente nada. Ele vai ser o filho ele é o filho protegido, independentemente dele fazer algo ruim ou não, ele é o protegido. E o filho bode expiatório, ele vai ser aquele filho que vai levar a culpa de tudo. Ele vai sofrer muitas vezes por agressões psicológicas e agressões físicas, em muitos casos. É bem difícil, gente, falar sobre esse assunto com vocês, sobre esse caso em especial, porque ela foi torturada por 8 meses. Ela foi torturada, gente, das piores maneiras. Tortura já não é legal. Tortura psicológica já não é legal. Imagina torturas físicas, que foi o que essa criança passou. Esse vídeo eu comecei de uma forma bem diferente, porque ele não mereceu introdução, porque vai chocar vocês esse caso que eu vou falar agora. Então roda a vinheta, esqueleto. Esse caso ele começa com uma ligação de Pearl Fernandes, mãe do Gabriel Fernandes, onde ela liga para a emergência falando que a criança está sem respirar. Primeiro ela dá uma versão de que a criança estava brincando com seus irmãos, escorregou, bateu com a cabeça e estava sem pulso. Foi feita uma outra ligação pelo noivo dela, Isauro Aguirres. Ele falou que a criança tinha escorregado na banheira. Depois, Pearl segurou essa versão também, que ele tinha escorregado da banheira e batido com a cabeça. Quando os paramédicos chegaram na casa dela, eles perceberam, na hora que foram fazer os primeiros socorros, para achar pulso na criança, que a criança tinha vários ferimentos em todo o seu corpo. Na cabeça, no rosto, nos braços, nas mãos, nos dedos, nos ombros, no peito, na barriga, no pênis, nas pernas, nos pés, em todas as partes que você imaginar do corpo. Gabriel tinha
ferimentos. Gente, é um caso, eu dei essa respirada porque é um caso muito perturbador e vocês vão entender o porquê. Eu fiz uma colinha, inclusive, para passar para vocês o relatório da enfermeira que foi fazendo o relato de tudo que tinha no corpo do Gabriel quando ele chegou na emergência, antes de ser levado para cirurgia. Então, preste atenção. Ele tinha fraturas que amassou seu crânio, garganta queimada, cortes e hematomas por todo o seu rosto. O olho dele estava roxo, corte em cima do seu pênis e por todo o seu rosto, corpo, abrasões nos pés como se tivesse sido arrastado, marcas de ligadura nos tornozelos, como se tivesse sido amarrados, marcas de queimaduras de cigarro, marcas de tiros de chumbinho em todo o seu corpo, dentes quebrados. Então, tudo isso que eu falei para vocês, gente, tudo isso é perturbador. Eu, quando estava pesquisando sobre esse caso e assisti sobre esse caso na Netflix, é algo que não tem como você não chorar, é algo que não tem como não te dar aquela bola, aquele caroço na garganta. É algo que não tem como você não ficar revoltado, porque a criança, ela foi torturada, gente. A criança foi torturada e por 8 meses. E foi torturada em todos os dias. Ela não dormia numa cama. Ela tinha um armário onde ela era amordaçada, onde ela era amarrada e colocado dentro desse armário para dormir no frio. As necessidades dessa criança, as necessidades fisiológicas, ela tinha que fazer dentro desse armário, que era um armário bem pequenininho, que no julgamento eles levaram a parte desse armário onde ele ficava e foi contado toda aquela história. Foi mostrado as fotos de como essa criança ficou. Ele era amordaçado, amarrado lá dentro, todo machucado, tinha vários pontos de gotas de sangue. Foi terrível esse caso, gente, terrível. E quem fez isso? Pearl Fernandes, sua mãe, com o seu namorado Brutamontes, que se chama Isauro Aguirres. Só para vocês terem noção, fiz uma colinha também para vocês terem noção do Brutamontes que esse cara era. Que esse cara era não, que esse cara é, porque ele ainda não foi. Ele pegou prisão, ele pegou pena de morte, porém ele ainda está aguardando. Isauro Aguirres, ele tinha na época 32 anos, ele tinha 1,87 m de altura e 122 quilos, enquanto Gabriel Fernandes tinha 26 quilos. Sua mãe o tempo todo batia nele, o tempo todo. Ele, tanto ela quanto ele chamava o menino de boiola, de bichinha. Por quê? Gabriel Fernandes nasceu e ninguém queria ele. Seus tios acabou pegando ele para criar. O seu tio, ele era homossexual, ele morava com o seu namorado. Porém, até os seus 3 anos de idade, Gabriel morou com ele e foi muito feliz. O menino era muito bem cuidado por esse casal. Ele era muito bem cuidado e amava muito esses dois. Muito mesmo. Tem fotos que provam o quanto ele amava essa criança. E os relatos da família também diz que o menino tinha um amor incondicional por esses dois. E esses dois amavam muito também o Gabriel. Isso é ser bem cuidado. Então Gabriel morou com eles por 3 anos e foi muito amado. A partir daí, começou a surgir alguns rumores
de que o casal estavam abusando do Gabriel. Porém, foi provado que isso era uma mentira. Gabriel não estava sendo abusado por eles, por ao contrário, ele recebia muito amor mesmo. Porém, a partir dos 3 anos, depois dessa mentira, ele foi morar com seus avós por um período de tempo, onde ele também era bem tratado, bem cuidado, ele amava também os dois. Só que, o que aconteceu? Ele com 7 anos de idade, ele foi morar com a sua mãe, Pearl Fernandes. Pearl Fernandes, ela já estava namorando por volta de 1 ano e meio com o Isauro. Por que que ela pediu a guarda da criança? Ela pediu porque, assim como aqui no Brasil existe o Bolsa Família, onde as mães têm direito, as mães de baixa renda têm direito a receber um valor bem pequeno para auxiliar na alimentação da criança, em Palmdale também ela recebia, só que os valores são bem significativos lá. Lá é 600 e poucos dólares que a mãe recebe por criança para quem tem baixa renda. Então, Pearl, quando começou o seu namoro com o Isauro Aguirre, ela viu uma oportunidade de que, se eu ficar com o Gabriel, eu vou receber esse benefício do governo, vai ser mais um benefício de mais uma criança, porque ela já tinha 2. Que eram os filhos mais velhos, né, do casamento dela com um cara que foi preso. Pearl Fernandes, ela foi diagnosticada com QI bem baixo, ela tinha problemas mentais. Para mim, o problema mental dela, isso na minha opinião, era a ruindade, porque ela tinha esse transtorno de personalidade, era narcisista. Várias pessoas falaram várias coisas em relação a isso, mas o que ela tinha era muita ruindade. Porque fazer isso com uma criança de 8 anos, eu acredito que isso não tem nada a ver com o transtorno dela e sim com ruindade, porque ela não fazia isso com os outros 2 filhos dela. Os outros 2 filhos não passavam por nada em relação à tortura, né? Então era só o Gabriel que passava por isso. E então, gente, eu vim com esse caso para vocês porque é um caso bem aterrorizante. Porque essa criança faleceu devido às pancadas que levou no dia 22 de maio de 2013. Ele foi levantado pela garganta e levou 10 socos desse brutamontes na cabeça e 20 no corpo. A enfermeira que atendeu, que fez os primeiros atendimentos, disse que a cabeça do Gabriel parecia que você estava enfiando a mão dentro de uma caixa de cereais, estava toda craquelada. Ele não sobreviveu, obviamente, porque, gente, ele estava muito machucado mesmo. Tem as fotos provando dos machucados dele. A assistência social foi até a casa várias vezes para saber sobre o Gabriel Fernandes. Só que o que acontecia? A mãe falava, ele tá machucado porque ele é travesso, ele caiu, ele escorregou, um coleguinha bateu nele na escola, os seus irmãos. E simplesmente não era relatado que a criança estava com o olho roxo, não era relatado as fraturas nos dedos da criança, porque tem foto, inclusive uma das fotos foi a professora dele que tirou essas fotos das mãos dele, fraturada. Ele estava com vários hematomas, inclusive diz que no dia que ele morreu, ele levava os socos e era chamado de bichinha. Disse que esse monstro que bateu nele, esses 2 monstros, chamava ele de bichinha. E, gente, isso é um absurdo. Como é que uma criança de 8 anos pode ser tão maltratada pela sua mãe, que era para proteger? Sabe, é algo assustador. Em que mundo estamos, gente?
Que mundo onde a mãe faz isso com o filho. Eu fiquei apavorada com esse caso. Apavorada. Foi achado os 2 tacos que ela bateu na boca dele a ponto de quebrar os dentes. Foram 8 meses. 8 meses de tortura, gente, porque foi encontrado no corpo dele ferimentos recentes, né? Ferimentos daquele dia e ferimentos que já estavam criando casquinhas e ferimentos que foram do decorrer desses 8 meses. A polícia foi chamada numa época. A polícia foi chamada e sempre acreditavam na mãe. Sempre acreditavam no que o monstro falava. Sempre. Sempre. Nunca acreditaram naquela criança. A criança falava, gente. E a mãe falava que ele era mentiroso. Até que um dia o xerife chegou lá na casa deles, pegou a criança, botou dentro do carro e ameaçou a criança. Disse para ele parar de chamar, que da próxima vez que ele chamasse a polícia e mentisse, ele que iria ser preso. Tem cabimento? Não tem, gente. Houve negligência em várias partes. Vizinhos não ouviam? Vizinhos não enxergavam a criança toda machucada? A criança era obrigada a comer. Gente, é absurdo. A criança era obrigada a comer areia para gatos. Inclusive foi encontrada na autópsia da criança. Foi encontrada a única coisa que foi encontrada no estômago dessa criança foi areia para gatos. Gente, é absurdo. É revoltante. Como existe esse tipo de monstro? Sabe o que mais me revoltou e eu às vezes me pego pensando? O que essa criança pensava todos os momentos em que ela era torturada? Porque, como eu falei, ela não dormia numa cama, gente. Ela dormia dentro de um armário, amordaçado depois de ser torturado, de ser queimado com colher. Depois de sua mãe pegar uma arma de chumbinho e atirar em sua virilha, na sua cara e na sua cabeça. Depois de estar todo machucado, ser mergulhado dentro de uma banheira com água gelada. Monstro. Monstro. Não tem outro nome para dar a não ser monstro. Para fazer isso com uma criança de 8 anos, é um monstro. E é revoltante, gente, é muito revoltante. E aí no julgamento, iam fazer o julgamento dos 2 juntos, tanto do Isauro quanto da Pearl. Mas ela gritava tanto com ele, mas tanto com ele, que tiveram que fazer esse julgamento separado, porque ela não parava, ela gritava, ela atrapalhava o julgamento, ela não ouvia ninguém. Vê que loucura isso. Eu tenho nojo desse tipo de ser humano que faz isso com uma criança. Nojo. O que foi bem interessante é que o julgamento durou alguns dias. Durou uns dias, né? Porque foram muitas evidências. Levaram foto da casa toda ensanguentada. Tinha pontos de sangue pela parede, pelos armários, na banheira, na pia. Gente, a roupa dele estava ensacada debaixo de uma pia. Sabe que roupa que ele vestia? Quando ele não estava pelado dentro do armário, passando frio, com todos os ferimentos dele, ele estava sendo vestido igual menina. Tinha 2 vestidos pendurados lá, que era o vestido que eles colocavam na criança, chamando eles de gay. Que insanidade isso, gente. Que loucura um negócio desse. Imagina o que essa criança pensou todos esses momentos que ele foi torturado. Inclusive, o fechamento desse depoimento foi com os seus 2 irmãos. Uma psicóloga foi lá, um já tinha 16 anos e a menina tinha 14 anos. E foi conversado com os 2 e eles falaram da tortura que o seu irmão passava. Inclusive disse que algumas vezes, escondido, ela passava uma banana
pela brechinha, né? Pela portinha lá onde ele ficava preso o dia inteiro e à noite, quando ele não estava fazendo algum trabalho doméstico. E é perturbador, gente. E aí eles contam que no dia da morte do Gabriel, eles estavam lá, esses monstros chegaram, foram para o quarto e eles só ouviam que estavam torturando o irmão deles. Essa criança foi levantada e foi espancada até a morte. E se a criança não tivesse morrido, estaria passando ainda por isso, porque houve negligência de todas as partes. Então, gente, só para finalizar, que esse vídeo eu queria falar mais coisas, queria falar muitas coisas, queria dar detalhes. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse caso, o caso é bem perturbador mesmo. Lá na Netflix tem o caso Gabriel Fernandes. Vocês vão ver direitinho tudo o que aconteceu, absolutamente tudo o que aconteceu, detalhadamente. E vocês vão ver também que o Isauro pegou pena de morte. E a monstra, que ele também é monstro, a Pearl, mas eu chamo ela de monstra porque ela era mãe e ela deixou tudo isso acontecer, e ela não só deixou, como ela também participou. E aí vocês vão entender melhor sobre esse caso e também vão ver que ela pegou prisão perpétua e ele pena de morte. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, só assistir lá na Netflix. Para quem não tem Netflix, é só pesquisar esse caso na internet que vocês vão achar. E um aviso para vocês, gente, se vocês desconfiarem de alguma tortura, de alguns maus tratos com criança, denuncie para a polícia. Não é qualquer coisa que vocês virem, vocês vão sair denunciando. Mas se vocês virem, tiverem certeza disso, denunciem para a polícia, porque vocês podem estar salvando uma vida. Se vocês gostaram desse caso, gente, não sei que não tem como gostar, é bem perturbador, mas deixe nos comentários, dê aquele joinha e se inscrevam no canal. Super beijo!